A todos que estão pela primeira vez com a gente, sejam muito bem-vindos a mais um evento da comunidade Cisco em português. Aos que estão sempre aqui com a gente, muito obrigada por sua presença. Meu nome é Gabriela Godoy e sou moderadora da comunidade Cisco e host deste evento. Eu estou muito feliz em estar com vocês aqui hoje. Temos um grande evento pela frente, com um tema muito interessante. Hoje vocês conhecerão mais sobre o portfólio de segurança da Cisco. Apresentando um pouquinho para vocês sobre as novidades e os nossos próximos eventos, eu gostaria de convidá-los já para guardar um espaço na agenda para o nosso evento do mês de julho. Estamos preparando um evento muito interessante com a Olivia Braga. Ela nos apresentará sobre qualidade dos serviços em ambientes de rede, da teoria à prática, e as inscrições já estão abertas. Nesse link que vamos compartilhar com você no bate-papo, você já pode encontrar mais informações sobre o evento e também já fazer a sua inscrição para garantir a sua agenda. Falando um pouco sobre a nossa comunidade, vocês sabiam que lá é possível publicar documentos e abrir blogs com temas técnicos de sua própria autoria e também é possível publicar vídeos ilustrativos? Além disso, uma das opções mais interessantes da comunidade é a possibilidade de fazer e responder perguntas entre os membros. E para quem não sabe, para fazer uma pergunta é necessário iniciar uma discussão ou ir lá na página principal e clicar na opção Fazer uma pergunta. Simples assim. Depois é só esperar que os outros membros te ajudem com as suas dúvidas, exatamente como um fórum de perguntas e respostas. Por favor, agradeça quando receber uma resposta e nos deixe saber que o conteúdo é útil para você, simplesmente clicando na estrelinha embaixo de cada publicação. Também temos a opção de dizer se uma publicação, a sua dúvida foi resolvida ou não. Quando alguém lhe ajudar a solucionar um problema publicado, por favor, clique no botão como Aceitar como solução. E a pergunta se mostrará com um contorno em verde com uma legenda solucionado, como vemos na tela agora. Agora sim, apresentando um pouco dos nossos convidados de hoje, o Fábio Carneiro vai estar com a gente hoje, ele está lá em Lisboa, em Portugal. O Fábio é Security Consulting Engineer na Cisco Customer Experience, com sede em Lisboa. Suas responsabilidades são aconselhar, projetar e implementar soluções de segurança para clientes da Europa, Oriente Médio, África e Rússia. Fábio é brasileiro, mas vive e trabalha em Portugal desde 2019. Apaixonado por segurança de informação, atualmente é detentor de certificações CISP e CCNP Security. Bem-vindo, Fábio, e obrigada por nos ajudar a fazer este evento possível no dia de hoje. Obrigado. Boa tarde a todos. Também gostaria de apresentar para vocês Newton Maia, que nos ajudará respondendo algumas perguntas durante o evento. Ele ficará disponível para responder todas as suas dúvidas ao vivo. Newton é um profissional de segurança de rede comprovado com cerca de 20 anos de experiência em diversas tecnologias e produtos. Ele tem experiência em consultoria e operações em diferentes segmentos, como fornecedores de telecomunicações, petróleo, gás e mineração. Possui certificações como especialista em segurança da Cisco, CCSA, CCSE e a Riverbed. E valoriza muito a interação com colegas, parceiros e clientes em direção a um objetivo comum. Seja muito bem-vindo, Newton. Muito obrigada por apoiar no evento de hoje. Obrigado, boa tarde a todos. Bom dia, né? Apenas um lembrete rápido. Para baixar uma cópia da apresentação que será utilizada neste momento, clique no link que vamos publicar no painel de bate-papo. Assim, vocês já podem acompanhar direto do computador de vocês. A partir de agora, você já pode publicar as suas perguntas na aba de perguntas e respostas, ou Q&A, se o seu Webex se encontra em inglês. Essa aba deve estar no lado direito, na parte superior do seu Webex. Se por algum motivo você não estiver vendo, clique sobre os círculos que estão no meio da tela do seu Webex, na parte inferior, para que os painéis possam ser ativados. Agora sim, eu vou passar a apresentação para o Fábio. Fábio, boa apresentação. É um prazer enorme para nós, da equipe da comunidade Cisco, receber você aqui hoje. Obrigado, Gabriela. Para mim também é um grande prazer. Como a Gabriela disse, eu sou um profissional de segurança, já tenho aí mais de 10 anos na área de segurança, trabalhei em parceiro Cisco mais de 10 anos e estou na Cisco aí já há algum tempo e resido hoje em Portugal. Para mim é um grande prazer poder estar falando aqui para a comunidade em português. Acredito que tem gente de vários países aí conectados, e assim como a gente já teve em outros eventos anteriores, e eu espero que seja bem didático, e a intenção aqui de mostrar o portfólio
da Cisco de segurança não é entrar muito profundo em cada uma das soluções, até mesmo por causa do limite de tempo que a gente tem aqui, e porque são muitas soluções. E é para dar uma visão para vocês, uma visão geral, uma introdução a cada uma das tecnologias, assim vocês conseguirão identificar quando você tiver um problema, qual solução se aplica a esse problema e saber onde procurar mais informações. E futuramente, quem sabe, a gente pode até fazer apresentações específicas das soluções que vocês gostarem mais, para ir mais a fundo e mais no detalhe, para quem também é mais técnico, né? Eu acredito hoje que a gente tem um público aí diverso, de pessoas mais técnicas, de nível gerencial, então a gente vai falar de uma forma mais macro sobre as soluções. A nossa agenda de hoje, primeiro eu vou falar um pouquinho da história da Cisco, em relação à parte de segurança, e logo em seguida Talos, que é a nuvem de segurança Cisco, que conversa aí com todas as soluções da Cisco. E em seguida eu começo a falar sobre cada uma das soluções, começando pelo nosso Firewall e em diante. E você pode ir colocando suas perguntas aí no painel de perguntas e respostas, que o Newton vai ajudar a responder. E se a gente não puder responder alguma coisa na hora, a gente pode também ficar com esse dever de casa para estar respondendo depois. Então, você pode entrar lá no link da comunidade e colocar sua pergunta lá também. Vamos falar um pouquinho sobre a história. Primeiro, para vocês terem uma ideia de que a Cisco é envolvida com segurança, né? Algumas pessoas acreditam que a Cisco é só uma empresa de roteador e switch. E isso já não é uma verdade há bastante tempo, para dizer a verdade. Já faz muito tempo que a Cisco se envolve com segurança. Aqui é uma frase do antigo presidente da Cisco, que muitas pessoas às vezes já conhecem, mas não sabem quem que disse essa frase, né? Então, existem dois tipos de empresas, aquelas que foram hackeadas e as que ainda não sabem que foram hackeadas. Isso serviu para chamar a atenção das pessoas para a segurança, já tem um tempo, já 2015, e foi o nosso ex-presidente aí que mencionou essa frase. O nosso portfólio de segurança ele é bem abrangente, ele tem uma série de soluções, passando firewall, anti-malware, anti-spam, UTM, Network Analytics, segurança em cloud, gateway de internet, identidade, proxy, enfim, e segue um pouquinho mais. Para vocês terem uma ideia, a história da Cisco com segurança começou lá próximo de 1995 com a aquisição do Pix. Acredito que alguns vão se lembrar aí do Pix. Foi um dos primeiros firewalls aí no mercado. E a partir disso ele evoluiu para outros firewalls, ele evoluiu para o ASA e mais tarde com a aquisição da SourceFire ele se transformou no Firepower. Então houve uma progressão de um firewall tradicional para um Next Generation Firewall, que tem muito mais funcionalidades, habilidades. Por exemplo, em 2007 a gente teve a aquisição da Ironport. Com a Ironport veio o nosso proxy, o anti-spam, WSA e o ESA. 2012 a Merak. A Merak era considerada uma fabricante de UTM, né? Que é uma solução unificada de contenção de ameaças, mas ela também serve como um roteador, ela faz tudo num ambiente só. Então, foi o início ali do Next Generation Firewall. Em 2013, a aquisição da SourceFire, que trouxe para a gente um firewall muito mais avançado e que mais tarde a gente fez a fusão dos dois, do Firepower com o ASA. Então, você tem um firewall que tem funcionalidade dos dois em uma solução só. E aqui a gente não tem todas as aquisições mais recentes, mas a gente chega até a Lancop, que é o StealthWatch, o OpenDNS, que é o Umbrella, CloudLock, que é uma solução de segurança
um CASB, uma solução de segurança para aplicações em nuvem. Então, para vocês terem uma ideia, já foi investido mais de 3,7 bilhões de dólares, e esse número já é de alguns anos atrás. Então, ele ainda não conta com as aquisições mais recentes. Por exemplo, a Duo ainda não está nesse gráfico aqui, mas a Duo, que faz um sistema de token, ela também foi uma grande aquisição. Durante aqui a nossa apresentação, deixa eu só passar aqui, a gente vai colocar algumas perguntas para vocês, para saber o que vocês pensam, para ter algum feedback. Então, a Gabriela está colocando aí uma questão na tela. Então, eu gostaria de saber se vocês sabiam já que a Cisco tem esse portfólio tão diversificado de soluções de segurança. A gente tem 1 minuto para responder. Ok, enquanto vocês respondem, eu vou passando aqui para o nosso próximo tópico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Talos. Algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar, mas não sabem exatamente do que se trata. Talos, uma resposta mais simples, é a nuvem de segurança, de inteligência de segurança da Cisco. É onde todos os produtos conectam para compartilhar informações, para fazer feeding, né? Por exemplo, um firewall recebe assinaturas ou informações, blacklist de IPs maliciosos da internet, por exemplo. E também pode receber informações que vão ajudar a identificar o comportamento de alguma ameaça na internet para ser processado pela equipe da Talos e depois ser divulgado contramedidas para soluções de segurança para bloquearem essas ameaças. Então, na verdade, a Talos não é somente uma nuvem, uma tecnologia, ela é uma equipe, é um grupo de trabalho aqui interno da Cisco, tem mais de 250 pesquisadores que fazem threat hunting, que analisam as ameaças e tudo o que está acontecendo aí no mercado para gerar assinaturas, gerar conteúdo, tratar por exemplo, criar uma assinatura de IPS que vai ser enviada para o seu IPS para bloquear o mais rápido possível as ameaças que estão acontecendo. A Talos também, ela é uma coisa que você não paga, né, por ela. É uma coisa que é uma solução que está integrada a todas as soluções da Cisco. Então, se você tem alguma solução Cisco, ela já conversa com a Talos e já está embutida. Você só precisa entender que existe essa funcionalidade e que ela já é implementada. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso firewall. Eu coloquei o firewall em primeiro aqui, porque é uma coisa que geralmente é o que as pessoas pensam em primeiro lugar quando se fala de segurança, de alguma solução de segurança. A Cisco ela tem um portfólio bem grande de firewalls, uma série grande de firewalls, né? Então, a gente vem desde o firewall bem pequenininho ali, que é o Firepower 1010, até o Firepower 9300, que aí já é uma solução que é para service provider ou então para um tráfego muito alto. Por exemplo, o nosso firewall aí, um cluster com 2 chassis, consegue chegar a 307 gigabits por segundo. Isso pode aumentar ainda, assim, que a gente fala de 2 chassis, eles têm 3 módulos cada um, mas a gente pode ainda aumentar utilizando a funcionalidade de cluster, que é presente nos firewalls, e com isso a gente aumenta muito assim, esse número de 307 GB. Né? Falar um pouquinho dessa linha 9300. A linha 9300 é uma linha modular, é um chassi que suporta 3 módulos, e além dos 3 módulos você pode completar com interfaces. As interfaces pode ser giga, 40 giga e até 100 giga. Então, ela escalona bastante. Além dos appliances físicos,
a gente tem a opção virtual também. O Firewall virtual, ele está disponível em VMware ou KVM, e se você tem uma cloud privada, mas também já tem um suporte para AWS e Azure. Então, se você entrar em alguma dessas nuvens públicas, você vai ver lá no market deles que já tem a imagem pronta para utilizar, né, nessas nuvens. Para dar um overview aqui sobre onde é possível utilizar o Firewall. Existem vários casos de uso, aqui são alguns deles. O principal que uma empresa sempre começa colocando ele na borda da rede, aqui o Internet Edge. Uma coisa que recentemente as pessoas têm utilizado bastante, e a Cisco aqui, eu particularmente trabalhei bastante aqui nos últimos meses, com o Remote Access VPN, que aí, assim, todo mundo indo para casa, trabalhar, fazer home office. Às vezes a gente ouve falar de empresas que tinham 5 mil usuários na VPN e aumentaram para 100 mil. Por quê? Porque todos os empregados tiveram que ir para casa e continuar trabalhando de alguma forma. O Firewall da Cisco tem essa funcionalidade, bem amigável para o usuário. Inclusive, para quem quisesse crescer rápido sua VPN, não precisava nem comprar um appliance físico. Você podia fazer um deploy de uma solução virtual em poucos dias ou até horas. Você conseguia fazer um deploy de uma solução virtual com redundância, utilizando o VPN Load Balancing entre vários appliances, que podia ter ou no seu data center ou numa nuvem pública. Por exemplo, aqui embaixo, um caso de uso é utilizar na cloud em AWS ou Azure. Para quem já ouviu falar um pouco de Firepower, é importante lembrar que existem 2 códigos que a Cisco disponibiliza para você utilizar no Firewall. Então, esse appliance Firepower, aqueles appliances que eu mostrei, a gente tem os appliances físicos, os antigos appliances chamados ASA, e a gente tem um appliance físico chamado Firepower. Nesse appliance Firepower, a gente tem 2 códigos que funcionam nele. Um é o código de ASA e o outro é o código que a gente chamou de FTD, para tentar diferenciar um pouco. FTD significa Firepower Threat Defense. Existem algumas diferenças entre eles. A principal é que o ASA é um firewall tradicional e o FTD é um Next Generation Firewall. O firewall tradicional tem capacidade de fazer vários tipos de VPN. Uma coisa que só ele faz, nesse caso, é o VPN Load Balance. E o firewall, o Next Generation Firewall, ele tem funcionalidades que vão até a camada 7. Ou seja, ele consegue analisar malwares, arquivos que estão sendo trafegados, e ele consegue coletar esses arquivos, enviar para um sandboxing, por exemplo. Ele tem um IPS, ou seja, ele tem assinaturas de IPS para analisar ataques passando pela sua rede. Ele tem o URL Filtering, que é uma espécie de proxy, ou seja, você consegue bloquear o tráfego baseado em categorias de sites. Por exemplo, redes sociais, enfim, política, gaming. Você pode fazer esse bloqueio no Firewall, no caso, o FTD. E falando aí de gerenciamento da solução, a gente tem 3 opções para gerenciar o Firepower. A primeira é o on-box. Caso você só tenha um Firewall num ambiente isolado, você não precisa instalar um segundo device só para fazer o gerenciamento. Você tem o gerenciamento on-box, que se chama Firepower Device Manager. Então, você vai abrir a página direto por IP de gerência do Firepower e vai conseguir administrar todas as funcionalidades. Mas quando você tem, aí, por exemplo, se você tem, eu já trabalhei em empresas que tinham mais de 100 firewalls, né? Bancos, por exemplo, tem muitos firewalls. Você não quer entrar em cada um dos firewalls para mudar uma política. Você quer entrar numa gerência centralizada e fazer um deploy para todos os firewalls.
por isso a gente tem a gerência centralizada, que chama FMC, Firepower Management Center. Ela consegue controlar todas as funcionalidades do Firepower também, inclusive fazer upgrade de software, por exemplo. Integração com API para fazer automação também. E uma solução que é mais nova, que é a solução de cloud, que é o CDO, Cisco Defense Orchestrator. É uma solução na nuvem, você não precisa instalar nada, os firewalls vão conectar na nuvem e você, através da nuvem, consegue gerenciar esses devices. A diferença é que tem um pouco mais devices suportados, você pode gerenciar features de segurança, por exemplo, em roteadores, em algumas outras soluções, como Meraki, Umbrella. O CDO consegue gerenciar também e consegue unificar não só o Firepower, mas algumas outras soluções e tudo na nuvem. E aqui, para fechar a parte de Firepower, algumas informações de mercado. Aí, talvez as pessoas não tenham essa noção, mas a gente tem um bom posicionamento no mercado com o Fire. A gente está no quadrante de líderes do Gartner. A gente tem testes, por exemplo, da NSS Labs, onde o nosso block rate de ameaças foi altíssimo, um dos maiores, 99,2%, isso é muito importante. E uma outra informação é que o market share de Firewall geral, a gente está em primeiro ali já há bastante tempo e bem à frente do segundo e terceiro colocado. Ok? Agora eu vou falar um pouquinho do AnyConnect. O AnyConnect é um cliente da Cisco. Muita gente já conhece por ser um cliente de VPN. Então, esse cliente de VPN que todo mundo conhece, basicamente, é só um módulo do AnyConnect, mas existem vários outros módulos. A Cisco criou essa estratégia de ter um cliente único, que integrasse com todas as soluções que demandam algum tipo de cliente e centralizou isso no AnyConnect. Então, por exemplo, quando você tem um WISE para fazer postura é quando você vai na máquina do usuário e verifica se tem antivírus instalado, se os patches estão instalados, se tem algum processo rodando. O AnyConnect é o cliente de postura. Se você tem o Umbrella, que é uma proteção de DNS, da camada de DNS, e vai instalar o cliente do Umbrella na estação do usuário, você pode aproveitar que ele já tem o AnyConnect e só habilitar o módulo do Umbrella lá dentro também. Network Visibility é um módulo que vai, por exemplo, conectar o NetFlow da estação do usuário e para enviar para uma solução que pode ser um CIEM, um Splunk, ou pode ser o StealthWatch, e com isso ele tem visibilidade do tráfego que o usuário está gerando. Então, esse usuário, quando ele está fora da sua rede, ele está trabalhando de casa, você não tem muito controle. Geralmente não tem muito controle sobre isso. O que você faz? Você utiliza uma solução que permite você visualizar o tráfego, mesmo quando ele não está conectado na sua rede. Quando ele está de casa, mesmo não estando conectado na VPN, ele pode coletar isso e enviar para a solução assim que ele tiver uma conectividade com essa solução. Aqui a aparência, como que o AnyConnect aparece na máquina do usuário. Então, você tem ali o primeiro módulo de cima, a primeira caixinha é de VPN, que muita gente já conhece. Conforme você habilita alguma outra solução, ele vai expandindo as caixinhas até mostrar cada uma das soluções. E, por exemplo, a segunda ali, Network, por exemplo, para fazer .1x, que é a autenticação na rede cabeada ou wireless. A última, por exemplo, é a integração com o nosso anti-malware, que tem um ícone vermelho. Aproveitando que eu mencionei aí o WISE e .1x, eu vou falar dessa solução aí, talvez seja a segunda solução mais conhecida da Cisco, junto ao Firewall. A solução Identity Services Engine é uma solução de autenticação, mas que vem crescendo, vem
o roadmap dela é grande, a Cisco está investindo bastante nela e criando mais funcionalidades. Para descrever basicamente o que o WISE faz, eu vou falar sobre .1x. .1x é a autenticação à rede. Por exemplo, na rede wireless, nativamente, você já tem uma autenticação. Quando você vai conectar na rede wireless da sua empresa, você já tem que autenticar. Mas e o cabo, quando você chega? Qualquer pessoa geralmente pode conectar o cabo e acessar tudo que tem dentro da rede da empresa. O que a gente faz com isso? A gente implementa uma solução de NAC, Network Admission Control, que vai controlar quem pode entrar na rede ou não e o que ela pode fazer. Essa solução ela tem 3 componentes, que são essas caixinhas vermelhas aqui embaixo. O primeiro componente é o suplicante, que reside no endpoint, né? É quem inicia a autenticação, o processo de autenticação. O segundo componente é o autenticador, ou então conhecido como Network Access Device, NAD. Eles são os dispositivos de rede, como o switch, a rede wireless e o firewall. No caso do firewall, é o acesso dos usuários através de VPN. Esses são os dispositivos que permitem o usuário se conectar na sua rede. O primeiro dispositivo onde ele chega. Então, na rede wireless, switch ou VPN. E o terceiro componente é o servidor de autenticação, que geralmente é Radius, e esse aqui é onde fica o papel do Cisco WISE. Então, o usuário aqui ele vai se conectar com uma máquina Windows, por exemplo, numa rede cabeada no switch, vai requisitar a autenticação nesse switch, o switch vai perguntar ao WISE se esse usuário pode acessar a rede. Se o seu usuário for do Active Directory, ele ainda vai num outro ponto da rede, que é o Active Directory, consultar se as suas credenciais são válidas. E, sendo válidas, ele passa para o switch liberar o acesso desse usuário. E isso acontece em questões de milissegundos. O WISE ele é responsável pelo AAA. Então, a primeira coisa que acontece é, primeiro, a autenticação, que é essa etapa que eu descrevi agora. E, em segundo lugar, é a autorização, que é dizer o que o usuário pode fazer na rede. Você pode diferenciar de várias formas os usuários. A mais fácil e a mais que eu vejo que os clientes mais implementam é criar um grupo no AD, por exemplo. Aqui a gente está falando de terceiros e empregados, mas pode ser o RH e o financeiro, e ter grupos de AD diferentes, e cada um pode acessar alguma coisa diferente na rede. Então, você pode bloquear alguma coisa para o RH, por exemplo, e para o finanças ele pode acessar o SAP e o resto da empresa não pode. Por exemplo. Isso é uma coisa que você pode fazer através de autorização no WISE. Aqui é um overview sobre as diversas funcionalidades que o WISE vem assumindo com o tempo, né? Eu falei para vocês sobre .1x, mas na verdade ele tem todas essas aqui. Device Administration, ou seja, o WISE ele faz backup. Device Administration é quando são os logins, as autenticações de quem está administrando um roteador, um firewall, e não quem está acessando a rede, mas sim administrando. É uma conexão em direção ao firewall ou ao roteador. Então, você quer que todo mundo que entre via SSH no seu roteador para configurar alguma coisa, faça uma autenticação e não use uma credencial default que todo mundo tenha mesmo. Você quer que ele use uma credencial do AD, por exemplo. Você pode integrar isso utilizando o TACAP. Uma feature muito utilizada é a parte de guest do WISE. A parte de acesso guest, o WISE ele é muito flexível, tem algumas opções de implementação. Você pode fazer um hotspot onde o usuário é redirecionado para uma página e você apresenta uma página colocando um warning ou um termo para ele aceitar. Você pode fazer um self-service, onde o usuário cria a credencial e esse self-service pode pedir uma aprovação para alguém dentro da rede.
por exemplo, o usuário conectou na rede guest, ele cria uma credencial e vai um e-mail para quem ele está visitando, que a gente restringe a ser e-mails internos, e essa pessoa tem que clicar num link para, por exemplo, habilitar a credencial guest. Isso é só um caso de uso. Existem vários, você pode fazer auto-aprovado, ou seja, quando o guest cria a credencial, já acessa imediatamente. Você pode integrar com redes sociais, por exemplo, o Facebook. Em vez de ele criar uma credencial, ele faz a autenticação com o Facebook e aí está tudo integrado. E você consegue identificar ele pelo perfil do Facebook. Você pode fazer device profiling. Profiling é um método de identificar os dispositivos que estão autenticando na sua rede. Por exemplo, principalmente dispositivos que não suportam DOT1X. Por exemplo, uma impressora, uma catraca, às vezes alguns telefones IP não suportam DOT1X. Você detecta que tipo de dispositivo ele é e com isso você consegue dar uma autorização específica para ele. Por exemplo, se ele é um telefone IP, eu dou autorização para ele acessar a VLAN de voz. É um caso de uso muito frequente. Algo muito importante que a Cisco vem fazendo, ela criou essa aliança de segurança com outros fabricantes. Essa aliança tem o objetivo aí de desenvolver integrações entre as diversas soluções. Então, você tem um portal que está nesse link, que você pode acessar e consultar todo mundo que tem algum tipo de integração com o WISE ou com algumas outras soluções de Cisco, por exemplo, Firepower. E o WISE, ele integra com muitas soluções de outros fabricantes. Existem vários tipos de integração. Algumas delas o WISE fornece informação para essas soluções, como o mapeamento do IP para o usuário, alguma informação de contexto, ou então essas soluções podem enviar um comando para o WISE também, através de um protocolo chamado PXGrid, onde esse comando, por exemplo, se essa solução ela detecta que tem uma vulnerabilidade, por exemplo, se for um scan de vulnerabilidade e ela detectar que um host interno tem uma vulnerabilidade, ela pode mandar um comando para o WISE quarentenar essa estação, ou seja, ele vai colocar numa VLAN isolada do resto da rede até que esse problema seja resolvido. Esse é um dos tipos de integrações. E algumas informações de mercado. Uma importante que o Gartner menciona é que a interoperabilidade é um fator muito importante quando você vai selecionar uma solução de NAC. E por isso que o WISE hoje ele é bem posicionado, porque ele integra com muitas outras soluções e você pode aproveitar o que você já tem na rede e integrar com o WISE e fazer automatizar alguns processos. Por exemplo, tomar ações rápidas quando é detectado alguma atividade maliciosa na rede. Esse é um dos principais fatores que as pessoas procuram. Tirar alguém da rede que está criando algum problema. Outro fator importante é a percentagem do mercado, de revendas no mercado. O WISE tem aí a maior percentagem, ou seja, é um dos mais utilizados pelos clientes. E eu queria colocar essa pergunta para vocês. Vamos tentar, eu quero tentar entender qual é a visão de vocês em relação ao mercado de segurança e como que o Cisco está nesse mercado de segurança. Já está ativo aí, a gente tem um minutinho para responder enquanto eu respiro um pouquinho. Eu falar agora da nossa solução de proxy. Como eu falei para vocês, a Cisco adquiriu a Aeronport, que era líder nesse segmento. Ela adquiriu, junto com a Aeronport, o WSA e o ESA, que são os dois próximos produtos que eu vou falar a respeito para vocês. O WSA ele é um proxy da Cisco. Então, a maioria de vocês já conhece, ele é uma solução que analisa o tráfego web dos usuários e faz controles
aplica políticas para estar em compliance com a política da empresa. Então, você, além de ter controles de tráfego de conteúdo, você tem alguns controles de segurança também, para detectar atividades maliciosas e não somente ver o que o usuário está trafegando ou não. Hoje a gente tem um cenário híbrido sugerido pela Cisco, pois a gente tem duas soluções que conseguem controlar a navegação do usuário. O primeiro é o WSA, que geralmente vai ficar aí no seu escritório central ou na cloud, ou então em escritórios pequenos espalhados pelo país. Você pode colocar a solução WSA, um appliance físico ou virtual, e que é mais próximo quando você tem muitos usuários num ponto único, e você consegue controlar ali com mais profundidade o que o usuário está trafegando. Mas quando você tem usuários remotos, onde você não consegue instalar um WSA lá, você pode utilizar o Umbrella, porque o Umbrella ele é muito fácil de ser instalado, de ser utilizado em redes remotas. Você pode tanto instalar o cliente, geralmente a gente utiliza aí o Home Client ou o AnyConnect na instalação desses usuários, e a gente consegue controlar o que o usuário navega. Eu vou descrever um pouco mais como esse controle é feito mais adiante, aí, quando eu falar sobre o Umbrella. Mas você pode fazer o controle aí com os dois e ter um cenário híbrido. Esses dois também podem enviar, são duas soluções, mas eles podem enviar os logs para uma solução centralizada e consolidar esses relatórios. Assim você vai ver tudo num lugar só. Os proxies, eles têm duas estratégias de serem colocados na rede, né? Geralmente, o explícito, que é uma forma onde você tem que configurar alguma coisa na máquina do usuário. Você tem que ir lá naquele campo de proxy e colocar o IP e a porta do proxy. Se não colocar o IP e a porta ali, o usuário não navega. Também existem alguns outros métodos que você tem um arquivo que configura isso para você, e até mesmo com alguma lógica, com exceções que pode ser feito, por exemplo, no arquivo PAX. Agora, eu acredito, na maioria das vezes, que o método transparente é o melhor, porque você não precisa de nenhuma configuração na máquina do usuário. Por quê? Porque no modo transparente, nada é feito na máquina do usuário, e sim é feito, por exemplo, em um roteador na borda da rede, na saída da internet. Esse roteador ele vai redirecionar o tráfego para o proxy, nesse caso o WSA. O proxy vai tratar as requisições e injetar o tráfego de volta na rede. E para isso tem alguns protocolos. O mais utilizado é o WCCP, mas existem outras formas também de fazer isso, como o Policy Based Routing. A nível de funcionalidades, o WSA ele tem uma série de funcionalidades embarcadas nele. Então, aqui a gente vê o pipeline dele, que funciona mais ou menos dessa forma. Quando uma requisição web entra no WSA, ele vai passar por todas essas etapas antes de ser permitido o acesso. Então, todas essas etapas mencionadas aqui na tela, você tem algum tipo de controle. Por exemplo, verificar a autenticação com um AD, verificar se aquele usuário pertence a um grupo e por isso, se determinado grupo pode ter acesso a categorias de sites diferentes, por exemplo. Você tem decryption de SSL, porque a maioria do tráfego hoje é criptografado, e se você não decriptografa, você não consegue entender o que o usuário está fazendo. Você só vai saber o IP e a porta que ele está acessando. Mas você não vai saber, por exemplo, se ele está enviando um arquivo, fazendo alguma coisa ali dentro desse tráfego, que às vezes pode ser até uma VPN, por exemplo, um web VPN. O WSA também tem, através da Talos, ela tem uma
base de dados de reputação dos sites que são visitados. Então, isso é atualizado constantemente. Então, se você acessa, por exemplo, a cnn.com, a Talos sabe que esse é um site de notícias e que a reputação dele é boa por não ter nunca permitido nenhum malware ser hospedado ali. Já se você acessar um site malicioso, a Talos já reconhece isso e pode, baseado na configuração que você fizer, você pode configurar, por exemplo, para que sites suspeitos não sejam permitidos e aí ele vai ser bloqueado para o usuário. Você pode dar uma página de resposta, enfim, para o usuário entender o que está acontecendo. Também tem ali antivírus, tem o anti-malware, a gente integra ali com o WebRoot, Sophos e McAfee, e o anti-malware da Cisco, que é o AMP, que eu vou falar logo mais. Tem uma parte de Application Visibility and Control para detectar microaplicações, por exemplo, no Facebook, você tem a parte de chat, você tem a parte de gaming, e o WSA consegue entender isso e fazer bloqueios só daquilo que você quer. Você pode permitir o acesso ao Facebook, mas bloquear a parte de chat dentro do Facebook. Isso é possível fazer. E a parte de gerenciamento, a gente tem a solução também que era da Aeromport, o SMA. O SMA, ele faz o gerenciamento tanto do WSA quanto do ESA. E quando você precisa ter um ambiente muito grande, como, por exemplo, para suportar a carga de tráfego, você precisa ter vários appliances de WSA, você pode ter a gerência centralizada, onde você vai fazer toda a configuração e você vai centralizar os relatórios, e isso vai facilitar muito a sua vida. Ele também vai fazer o mesmo pelo ESA, que é a solução que eu vou falar logo mais. O ESA, ele é o e-mail security appliance, ele é a nossa solução de anti-spam. E eu coloco esse slide porque é sempre bom lembrar que e-mail é o vetor número 1 de ameaças ainda, até hoje. Então, os hackers, eles ainda confiam muito em utilizar e-mails, mandar phishing e outras ameaças por e-mail, porque funciona na prática. Então, você tem que pensar em alguma coisa, alguma solução para a sua empresa que seja capaz de detectar o que está acontecendo através do e-mail, porque embora você coloque um firewall e muitas outras soluções, por exemplo, pelo firewall você vai sempre permitir que o e-mail chegue até o usuário. Então você tem que fazer uma inspeção mais a fundo daquele e-mail que o usuário está recebendo. Isso é possível fazer com a ESA, com a sua solução de anti-spam. Por quê? Porque ela não é só anti-spam, mas ela tem funcionalidade de anti-spam e funcionalidade de segurança integradas. Quando você vai implantar uma solução de anti-spam como o ESA, geralmente você coloca ela aí, de acordo com essa topologia, você vai colocar ela inline ao tráfego. Então você tem o usuário na internet mandando e-mail, esse e-mail primeiro vai chegar na solução de anti-spam, e a solução de spam vai fazer toda a análise e depois vai entregar, vai fazer o relay desse e-mail para o destino final, que pode ser um Exchange ou um Office 365 na nuvem. O caminho inverso também pode ser analisado. A gente tem o incoming e o outgoing, são as duas direções do tráfego de e-mail. O mais importante é o que você está recebendo, porque geralmente é onde vem muito spam e antivírus, mas você também pode controlar a saída de e-mails da sua rede e por exemplo, com duas funcionalidades a mais, que é o Outbreak Filtering e o DLP. Deixa eu detalhar um pouquinho mais aqui no próximo slide. O pipeline do ESA, ele, aqui, para vocês terem uma ideia, mais ou menos igual ao que eu apresentei sobre o WSA. Quando um e-mail chega no anti-spam, ele vai passar por todas essas etapas, as que se aplicam, e vai fazer todo esse tipo de detecção antes de entregar o e-mail para o destinatário final.
Por exemplo, a primeira que tem ali uma seta, para vocês terem uma ideia, é o Sender Reputation. A Talos, ela tem uma base de dados de IPs que enviam e-mails na internet. E esses IPs que enviam e-mails, ela pode dizer qual é o histórico a respeito desse IP, se ele é um spammer ou não. E tem um nível de score de menos 10 a 10. Então, baseado nesse score, você pode tomar uma ação logo ali quando a conexão TCP está sendo feita para o web. Então, para te enviar um e-mail, ele precisa fazer uma conexão SMTP, mas antes do SMTP você tem a conexão TCP, que vai fazer o three-way handshake, e nesse caso, baseado em reputação, você pode bloquear desde o início, ali, desde o princípio, a conexão TCP. Com isso, você salva bastante o processamento dos appliances, né? Você já está bloqueando um monte de gente na internet que está enviando spam para você, e assim eles não têm que passar por todas as etapas que estão ali. Por isso mesmo que tem até uma lógica na ordem desse pipeline. Como vocês podem ver, existem 3 módulos aí, o SMTP Server, que é quem recebe o e-mail, que é o azul. No meio, o verde é o Work Queue, quem faz uma série de outras análises de segurança. E no final é o SMTP Client, é quando ele tem que entregar para o destino final. Ele é um cliente de SMTP para poder enviar os e-mails para outro servidor SMTP. Talvez a parte mais importante está ali no meio, no Work Queue, que é onde tem uma série de features de anti-spam, mas também tem antivírus e também tem o anti-malware da Cisco. Uma outra solução, uma outra funcionalidade é o Grey Mail Detection. Grey Mail significa o quê? Você tem e-mails que não são spam, mas que são indesejados. Por exemplo, aqueles e-mails que você recebe de uma rede social, e-mails automatizados que você se inscreveu para receber, mas eles, de certa forma, incomodam. Esse Grey Mail Detection ele consegue detectar esse tipo de e-mail e tomar uma ação, bloquear, enfim, ou permitir, se você quiser. E ela está associado ao que a gente chama de Safe Unsubscribing. Quando você tem um link para fazer unsubscribing dessa lista que você entrou, muita gente na internet cria esse link, mas de forma maliciosa, para, na verdade, detectar que você realmente é um usuário existente e continuar te mandando e-mail. A Cisco ela consegue saber quem são esses usuários maliciosos na internet e consegue detectar esse unsubscribe link quando ele é malicioso e mudar esse link, tomar uma ação, por exemplo, mudar esse link para algum outro link ou simplesmente remover o link para você. E aqui uma informação importante sobre a nossa solução de anti-spam. Através da Talos a gente consegue ter essa visibilidade. A gente consegue dizer que ele recebe aproximadamente 600 bilhões de e-mails por dia. Isso é um número muito grande de e-mails. Para vocês terem uma ideia de comparação, o Office 365 ele recebe essa mesma quantidade, mas ele leva um mês para receber essa mesma quantidade de e-mails, e o ESA recebe essa mesma quantidade de e-mails em um dia. Isso gera uma oportunidade muito grande para a Talos para analisar as ameaças que estão acontecendo na internet e, às vezes, até detectar mais rápido uma ameaça que está sendo propagada. Também, uma informação de mercado do nosso anti-spam, ele está bem posicionado no quadrante de líderes, aí junto com os principais players do mercado. Agora, eu vou falar para vocês sobre o nosso anti-malware, que se chama AMP. O anti-malware da Cisco, ele é um anti-malware que tem em 2 versões principais, que a gente chama AMP for Network
e AMP for Endpoint, para rede e para endpoint. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que o para rede, ele está embutido em alguma solução dessas que eu já mencionei para você, o Firepower, por exemplo. Então, para rede, ele analisa tráfego que está passando pela rede. O Firewall vê o tráfego passando, extrai o arquivo dali e faz uma análise com o AMP, para saber se ele é malware ou não. E o AMP para endpoint, a função dele é ser instalado no endpoint, então ele consegue ter uma visibilidade maior por estar dentro da estação. Ele consegue ver os processos rodando e consegue analisar não só os arquivos, mas o que está acontecendo na memória e no processamento da máquina. Enfim, online. O AMP, ele é considerado, ele é completo, porque ele tem as duas partes, que o mercado hoje, por exemplo, a Gartner, ela divide esse mercado em EPP e EDR, sendo aí, eu acho que a principal diferença do EDR é permitir ser mais proativo, enquanto que o EPP, geralmente, você instala na máquina, ele vai funcionar, vai detectar alguns tipos de antivírus, mas não tem ninguém olhando para ele, geralmente. Em um EDR, você pode fazer uma pesquisa mais avançada, você pode fazer sandboxing, você pode fazer threat hunting. Geralmente empresas que têm um SOC, né? E com esse SOC tem alguém 24 horas por dia analisando o que está acontecendo na rede e identificando artefatos maliciosos e trabalhando com isso. O AMP, ele faz esses dois papéis. Um fato importante que o AMP tem, que foi criado até pela Sourcefire, é fazer uma análise retrospectiva. Muitas vezes um arquivo ele não é considerado malicioso por nenhum player no mercado, então ninguém sabe ainda que ele é um malware. Mas ele entra na sua rede, os usuários copiam de uma máquina para outra, e você ainda não sabe o que é um malware. Quando você tem um AMP, ele está fazendo um tracking de tudo que está acontecendo com todos os arquivos. A partir do momento que ele muda a disposição desse arquivo para malicioso, ele consegue fazer análise retrospectiva e saber por todas as máquinas que esse arquivo já passou, para quem foi transferido, e também pode fazer uma remediação aí e ir lá extrair esse arquivo da máquina. Algumas informações de mercado, assim, só para vocês terem uma ideia, o AMP para endpoint, ele não é uma solução que a gente vende para o público em geral. Ele é uma solução que é vendido no meio corporativo, ou seja, business to business, digamos. Para empresas. Então, o AMP, para a posição que ele tem ali, tem um gráfico do Gartner, por exemplo, que ele classifica um determinado tipo de empresa, Type A. Para esse tipo de empresas ali, a Cisco está muito bem posicionada, porque ele está à frente aí de antivírus, anti-malwares que trabalham com o público geral. E às vezes é o único negócio deles, são focados nisso. E por esse fator a Cisco está até muito bem posicionada. Por exemplo, tem mais de 5.500 empresas que são clientes do AMP para endpoint. Muita gente, isso pode ser até normal, muita gente nunca ouviu falar ainda do AMP, mas ele já é utilizado por muitas empresas. A nossa próxima solução é o StealthWatch. O StealthWatch ele é uma solução também adquirida pela Cisco, que foi adquirida da Lancope. Ele é uma solução de Network Analytics. Ele faz uma análise sobre o tráfego que está passando na rede. E nessa análise ele consegue, ela tem um foco em segurança, então muita gente utiliza NetFlow só para analisar a performance da rede, mas no caso do StealthWatch você pode ver não só a performance, mas você pode ver eventos de segurança.
ataques, por exemplo, que estão acontecendo na sua rede. Geralmente você tem aqui, deixa eu fazer uma marcação, aqui no topo você tem o gerenciamento central da solução e o Flow Collector, que é quem coleta os NetFlows. Então, os devices, por exemplo, os switches, roteadores, firewalls, que são capazes de falar NetFlow, eles vão enviar um NetFlow para o Flow Collector, que vai fazer toda a análise. Você pode ter vários Flow Collectors da rede e tudo isso é correlacionado e você pode ver os relatórios na gerência central. E algumas pessoas perguntam, mas e se você tem um device que não faz NetFlow? Para isso, a gente tem o Flow Sensor. O Flow Sensor é uma solução que recebe uma cópia de tráfego, um mirror de tráfego, de switches ou roteadores que não tem capacidade de fazer NetFlow. E ele recebe o tráfego inteiro e cria os NetFlows para enviar esses NetFlows para o Flow Collector. Então, ele é um gerador de NetFlow e, como ele vê o tráfego, ele consegue enriquecer um pouco mais aí também o NetFlow. A solução também aceita coletar logs de proxies. Por exemplo, você vai no seu proxy, você vai direcionar os logs para o Flow Collector e numa solução de NetFlow você tem visibilidade sobre o header do pacote que está trafegando. Então você consegue ver IP de origem, destino, porta, tamanho do pacote. Mas você não consegue ver o payload. Tudo que o StealthWatch faz até esse momento ele vai inferir a respeito do header dos pacotes. Mas, utilizando algumas outras integrações, por exemplo, coletando logs do proxy, você consegue aí, por exemplo, correlacionar que URL, que link que o usuário estava acessando. Você sabe qual o IP, mas às vezes não sabe qual era o link. Às vezes nesse link tem o nome de um arquivo que o usuário estava fazendo download. Então, essa integração com o proxy vai agregar mais informação para o NetFlow. E a gente também tem a parte de endpoint. A parte de endpoint aqui, ela é um client que é instalado na máquina e esse client coleta NetFlow, analisa o tráfego e gera NetFlow para enviar para o sistema. Como que é feito isso? É feito com o NConnect, o cliente único da Cisco que eu mostrei lá atrás para vocês. O que é possível, o principal fazer com o StealthWatch é você ter visibilidade da rede. Por quê? Porque você passa a conhecer todos os rostos que estão na sua rede, você vê a conversação, todas as conversações entre todos os rostos, você consegue detectar um padrão, entender o que é o tráfego normal na sua rede, e depois, caso ocorram mudanças de padrões de tráfego, por exemplo, você pode gerar alertas e também responder a ameaças automaticamente. Quando você tem um WISE, por exemplo, na rede, você pode integrar o WISE com o StealthWatch. Quando o StealthWatch detecta alguma ameaça na sua rede, ele manda um comando para o WISE e o WISE vai pegar aquela estação que tá divulgando o malware e vai, por exemplo, colocar em quarentena numa VLAN isolada. Uma funcionalidade muito interessante a respeito do StealthWatch chama ETA, Identificação de Tráfego Criptografada. E como que ele faz isso? Ele consegue detectar ameaças de segurança em tráfego criptografado sem decriptografar esse tráfego. Como que ele faz isso? Detectando padrões de tráfego. Como se fosse uma análise gráfica, ele consegue entender, por exemplo, o que é o tráfego normal de um command control. Então, ele consegue ver, por exemplo, também o que é um padrão, um comportamento quando o usuário está fazendo uma pesquisa no Google. Baseado nesses padrões, ele consegue dizer que estão filtrando dados ou que um malware está tentando se propagar na rede e sem
fazer a abertura dos pacotes. Por quê? Porque a decriptografia, cada vez mais, ela é mais complexa e mais pesada para ser feita, requer mais processamento. E, assim, isso deve evoluir cada vez mais. E essa forma de detectar o tráfego, ela não depende tanto de fazer, não depende de fazer decriptografia. Então, a criptografia pode continuar evoluindo, que essa detecção vai continuar funcionando. O StealthWatch ele pode integrar com vários equipamentos da Cisco. A maioria dos equipamentos da Cisco fazem NetFlow. E é possível integrar com uma enormidade de equipamentos, mas não só com o Cisco, com qualquer outro equipamento que já exista na sua rede. Eles são capazes de enviar tráfego para o StealthWatch e você fazer análise, então você não precisa se preocupar de ter um ambiente heterogêneo, que é possível também utilizar. A nossa próxima solução é a Umbrella, que eu cheguei a mencionar aqui enquanto eu falava do WSA, de controle web. A Umbrella foi uma aquisição da Cisco, da OpenDNS, e esse já é um pouco conhecido. Muita gente já utilizou o OpenDNS, que é uma solução free, né? Você pode acessar o site da OpenDNS e utilizar ele em casa, de graça. A diferença para o Umbrella é que o Umbrella é uma solução corporativa que tem muito mais funcionalidades e muito mais controle. Mas o OpenDNS também, eu até sugiro que vocês façam uma busca na internet, você pode utilizar ele, é muito fácil colocar e ele vai bloquear ameaças que estão se propagando na internet. Como que funciona? O Umbrella ele é uma solução de segurança da camada DNS. Ele trabalha basicamente com DNS. Praticamente todos os equipamentos, tudo que você tem na sua rede, ele vai em algum momento fazer uma requisição DNS. E, geralmente eles não se conectam, as aplicações não se conectam diretamente a IPs fixos, que no código fonte das aplicações. Geralmente tem um hostname, um nome DNS, que ele vai tentar resolver via DNS para encontrar o IP e assim acessar o destino. O que a gente faz? A gente redireciona todo o nosso tráfego DNS para a nuvem da Umbrella, que são servidores DNS, e esses servidores DNS eles vão responder as requisições DNS, mas antes de responder, eles vão fazer uma análise mais profunda de segurança para dizer se vai te responder ou não. Como que funciona isso? A gente tem o Umbrella, ele entende se uma requisição é segura ou se é maliciosa, e na resposta do DNS, ele vai manipular essa resposta para bloquear ou para permitir. Por exemplo, quando ele permite você acessar, por exemplo, cnn.com, ele vai te dar o IP da cnn.com. Mas se você tentar acessar um site que foi hackeado e que está provendo ali um malware, ele consegue bloquear isso mudando o IP na resposta DNS. Mudando o IP para onde? Para uma página de bloqueio. Então, quando você abrir um site que foi hackeado e que tem a disposição como maliciosa, você vai acabar caindo numa página de bloqueio do Umbrella, que você pode também, se você quiser, você pode customizar ela também. Algumas requisições, às vezes por serem domínios muito novos, elas não são reconhecidas nem como segura, nem como maliciosa, elas vão fazer, a Umbrella vai fazer uma análise interna sobre o que está acontecendo para poder dizer se a disposição é maliciosa ou não. O Umbrella ele pode ser implantado na sua rede, é muito fácil colocar ele na rede. Você pode pegar o seu roteador, você pode pegar o seu servidor de DNS e simplesmente apontar para o Umbrella e começar a utilizar.
Também existe o client que você instala na estação. Então, quando o usuário não estiver usando na sua rede, usando o seu DNS, se ele estiver em casa, o client força as requisições a irem para o Umbrella e assim você consegue manter o controle que você tem sobre essas requisições. É importante também, não está no slide aqui, mas o Umbrella ele faz diversos tipos de controles. Um deles, você tem categorias, assim como um proxy, você tem categorias de nomes DNS. Então, por exemplo, redes sociais, gaming, política. Você pode colocar um controle baseado na política da sua empresa. Então, se você não quer que o usuário acesse redes sociais, você pode ir no Umbrella também definir que essa categoria ela é bloqueada e para redirecionar ele para uma página de bloqueio que pode ser customizada. A instalação do Umbrella aqui é um caso bem simples. Geralmente você tem os seus dispositivos na rede que fazem consulta a um servidor DNS interno. Muitas vezes o servidor DNS é o próprio AD. Né? Às vezes é um Linux também. O que você pode fazer? Esse servidor DNS, para conseguir resolver os nomes na internet, ele vai consultar um outro servidor DNS na internet, que geralmente é o Service Provider, ou é aquele IP do Google 8.8.8. Quer dizer, você vai mudar esse IP para onde ele resolve, para o IP do Umbrella. Então, toda essa requisição vai para a nuvem da Umbrella. E como você faz para saber na Umbrella que essa requisição é da sua empresa? Você vai acessar o portal e na sua console de gerenciamento você vai dizer que as requisições vindas da minha rede, aí eu coloco o IP público aqui, vão ser controladas por essa conta e aí você consegue fazer diversas políticas lá dentro. Eu já tive a oportunidade de implantar a Umbrella algumas vezes e é muito impressionante o que ela faz. Quando você coloca, você começa a ter visibilidade de muita coisa que acontece na sua rede que outras soluções, às vezes, on Fire não conseguem mostrar. Por exemplo, esse é um relatório de Application Discovery. Pelas requisições DNS, ele consegue te dar um relatório te dizendo quais são as principais categorias de sites ou aplicações que estão sendo acessadas na internet. Por exemplo, nesse exemplo aqui, o primeiro é serviços financeiros. Esse aqui é um tipo de relatório do Umbrella. Se você clicar nele, em qualquer uma, ele vai fazer um drill down e vai te mostrar quais são as aplicações financeiras. Se você clicar numa aplicação financeira, por exemplo, tem um banco. Se você clicar no banco, você consegue ver todos os usuários que estão acessando essa aplicação e você vai fazendo o drill down e entendendo o tráfego da sua rede. E, baseado nisso, você pode mudar a ação que você toma. Você pode bloquear uma aplicação que tem muito uso, mas diminui, por exemplo, a produtividade do funcionário. Aqui é um outro exemplo de relatório de ameaças. Aqui está selecionado aqui à direita, por exemplo, ransomware. Então, foi detectado que estão sendo feitas requisições que identificam que o WannaCry está sendo propagado aqui dentro da empresa. Então, nesse caso, ele bloqueia essas requisições. Também você vai ver quem são os devices que mais acessaram essas URLs. Então, tem o nome do device que está fazendo a requisição com malware. Com isso, você pode ir até o device e tentar remediar e tomar alguma ação para parar com esse malware. Aqui algumas informações de mercado. Primeiro que o Gartner ele tem um relatório que fala sobre Security Web Gateway, em geral. A Cisco, ela participou desse relatório, incluindo Umbrella e WSA. Tá? Então, a gente tem a Cisco aqui, que está praticamente em terceiro aqui no relatório, que é uma posição muito boa, e ele considera Umbrella e WSA. Outra coisa é que ele tem um prêmio aí do próprio Gartner de Customer's Choice, a escolha dos clientes.
A nossa próxima solução é uma solução de o CloudLock, uma aquisição relativamente recente da Cisco. CloudLock, ele é uma solução de segurança que o pessoal também conhece por CASB, Cloud Access Security Broker. Ela é uma solução na nuvem para proteger as aplicações que estão na nuvem. Então, quando você utiliza, por exemplo, WebEx, Salesforce, Office 365, essas soluções estão na nuvem e é difícil você ter um controle de segurança delas, a não ser o próprio controle que elas te fornecem. Então, quando você tem muitas aplicações dessas, fica difícil controlar cada uma delas, porque você tem diferentes centrais de controle, diferentes consoles. O que o CloudLock te fornece? Ele integra com todas essas soluções através de API. Então, o tráfego do usuário continua indo direto para essas soluções, para essas aplicações, só que ele dispara chamadas de API para o CloudLock e o CloudLock consegue controlar o que o usuário pode fazer dentro dessas aplicações. Por exemplo, dentro de um Dropbox, você pode dizer que não pode fazer upload de arquivos com um nome que é confidencial, alguma propriedade da empresa, por exemplo. E você vai fazer um controle de uma espécie de data loss prevention. O que você consegue entender com o CloudLock? Primeiro, aqui embaixo, behavior, entender o comportamento do usuário. Se o usuário está conectando muitas vezes, se ele está conectando fora do horário de trabalho dele, se ele conectou em vários lugares ao mesmo tempo, de geolocations diferentes, ele consegue fazer uma análise de behavior, de comportamento, e te permite tomar ações baseadas nisso. Ele permite fazer um Data Loss Prevention, que é um controle sobre conteúdo, o que o usuário está divulgando dentro dessas aplicações, e essas aplicações geralmente não têm esse tipo de funcionalidade de DLP. Integrando com o CloudLock, você passa a ter esse DLP integrado a todas elas. E um Application Firewall, por exemplo, quer dizer o que você, quando você dá acesso a um Dropbox, por exemplo, quando você tem um Dropbox corporativo, geralmente o usuário pode fazer o que ele quiser lá. Você não tem muito controle para dizer o que ele pode fazer. Integrado com isso, com o CloudLock, você pode dizer que determinados tipos de arquivos, por exemplo, executável, não pode ser feito upload para o Dropbox. Um exemplo muito interessante de User Behavior Analysis é um usuário que está aqui nos Estados Unidos se autenticando e em menos de 1 hora ele se autentica em outra parte aqui da África. O CloudLock entende geolocation, ele entende que a viagem entre esses dois destinos leva aproximadamente 9 horas e não seria possível o mesmo usuário autenticar. Isso é um típico comportamento de uma credencial comprometida. Alguém roubou a credencial e está fazendo acesso de outra parte do mundo e você consegue bloquear. Você tem a visibilidade imediata quando você integra com o CloudLock e você pode passar a bloquear. Outra parte importante é que tem uma série de políticas de DLP que já estão lá dentro configuradas no CloudLock. Então, por exemplo, PCI, você não quer permitir tráfego de números de cartões de crédito. Você consegue bloquear através das políticas de DLP. Aqui uma das últimas soluções é o Duo. Muita gente já ouviu falar recentemente aí do Duo. Ele é uma solução de autenticação da Cisco, de Multi-Factor Authentication. Por que ela é importante? Porque grande parte dos incidentes de segurança são devidos a senhas roubadas ou senhas fracas. E isso é um grande risco para a empresa, porque se você manter só a única segurança é ter uma senha, grande parte das atividades maliciosas contam com senhas roubadas. Então, outra questão é que os tokens que geralmente são utilizados não são tão amigáveis, né?
As pessoas querem implantar token, mas não é muito fácil. O Duo, ele tem um diferencial de ser muito fácil. Ele é um token muito fácil de usar, pelos dois lados. Muito fácil de integrar com a sua solução e muito fácil de ser utilizado pelo usuário. Por exemplo, aqui exemplos de como o usuário pode utilizar a solução. Quando ele vai autenticar em algum lugar, é enviado um push para o device. Então, o usuário não precisa digitar senha, não precisa digitar códigos, ele só vai clicar em aceitar ou negar. Assim que ele entrar numa aplicação, ele recebe esse push no celular. Você pode receber uma ligação. Quando você recebe uma ligação, você atende a ligação e você aperta 1 para confirmar. Então, não precisa estar, nesse momento, com o smartphone na mão disponível. Você pode simplesmente utilizar esse tipo de autenticação. Ou você pode integrar aqui com aqueles tokens, YubiKey, por exemplo. Você pode enviar SMS. Tudo isso facilita muito a integração e a usabilidade, né? Aqui são algumas das aplicações suportadas. O mais conhecido e o mais falado recentemente é VPN Remote Access. Então, é possível integrar não só com Cisco, mas com muitos outros fabricantes. Basta que eles falem um protocolo de padrão de mercado, Radius, que é possível fazer essa integração. Aqui são alguns exemplos validados, mas existem centenas de aplicações que vai ser possível fazer essa integração. E aqui, para finalizar, eu sei que já tem bastante tempo de vocês, Merak é uma outra aquisição da Cisco. O Merak tem um portfólio de produtos próprio com uma série de appliances. E o que eu gostaria de falar aqui é o Merak MX. O Merak MX é a linha da Merak que faz a parte de segurança. Ele é o firewall. E qual é o diferencial dele? Ele é um UTM, ele tem uma série de coisas integradas num appliance pequenininho que você pode distribuir por diversos escritórios. E o principal da Merak ela é muito fácil de utilizar, ela é muito fácil de configurar. Ele é muito intuitivo, qualquer um consegue configurar um Merak. Você não precisa de especialistas super avançados para fazer uma instalação de Merak, porque é muito fácil fazer qualquer tipo de configuração. Ela também tem uma funcionalidade de SD-WAN, que é uma coisa que empresas com muitos escritórios também vêm procurando, e isso facilita bastante. Eu vou falar uma funcionalidade importante delas logo a seguir. O Merak MX ele tem todas essas funcionalidades. Ele é um Next Generation Firewall, ou seja, ele tem capacidade de analisar até a camada 7. Ele tem IPS, tem filtro de conteúdo, consegue fazer políticas baseadas em geolocation, consegue detectar malware na rede e a propósito, a gerência dela é em nuvem. Quando você está falando de Merak, todas as soluções da Merak, você manda o device para o site para fazer a instalação, esse device conecta na nuvem e você acessa o portal na nuvem por default. Você não precisa instalar nenhuma outra ferramenta de gerenciamento. Esse é o comportamento default dele. É incluso em toda a solução esse portal de gerenciamento centralizado. E a função aqui que eu achei interessante mostrar para vocês é, por exemplo, redundância de links. É uma coisa que muitos clientes precisam, às vezes para o SD-WAN, às vezes para ter só um escritório com redundância. Você pode ter duas VPNs ativas e controlar o tráfego nelas. Você pode fazer policy-based routing, que aí dá uma boa flexibilidade para controlar como você está mandando o seu tráfego por esses dois links. E esse Dynamic Path Selection é uma funcionalidade bem interessante, porque ela consegue medir a performance de cada um dos links e determinar que uma aplicação passe pelo link de melhor performance. Então, você pode fazer o áudio ir pelo o voice over IP ir pelo link de melhor performance e a navegação, por exemplo, ir pelo outro e fazer essa separação. Para finalizar, pessoal, só uma menção aqui que a Cisco também ela tem serviços, né? Ela tem uma equipe de Professional Services, que é a equipe que eu pertenço aqui em Lisboa,
Então, a gente faz a instalação das soluções, como se o cliente se quiser. A gente tem os nossos serviços de suporte, mais conhecido como TAC, e ele tem também o Learning Services, que a gente oferece treinamento nas soluções. Pode ser treinamentos online, self-paced, você faz por conta própria, ou pode ser com instrutores. E também pode ser customizados para a sua empresa, por exemplo. E para fechar, a última pergunta nossa aqui, para entender qual é o interesse de vocês, eu queria saber qual solução dessas que a gente falou hoje você estaria mais interessado em ver ela funcionando na sua empresa, testar, ter algum acesso a ela. Fábio, essa é a última pergunta. Queria te agradecer muito pela excelente apresentação. A gente sabe mais do que nunca a importância desse tema. Também queria agradecer ao Newton, que fez um excelente trabalho aí, respondeu várias perguntas. Se não respondeu todas e ficou alguma pendente, a gente vai responder. Eu vou compartilhar com vocês em breve, assim que encerrar a pergunta. Eu compartilho com você o link onde vocês podem fazer novas perguntas ou ver a resposta se sua pergunta não foi respondida aqui ao vivo. Por motivos de tempo, eu vou já começar a encerrar o evento. A gente não vai fazer nenhuma pergunta extra, mas te digo, você não deve ter visto, mas a gente recebeu várias perguntas super interessantes aqui. Foi bem interessante. A gente já vai encerrando aqui a enquete. Fico feliz por saber que o pessoal tem bastante interesse aí na solução de segurança. Sem dúvida. Eu vou compartilhar com vocês, só um minutinho. Está encerrando a pergunta, a enquete. Agora sim, vou passar um pouquinho. Aqui, como eu comentei com vocês, não se esqueçam que as perguntas que não foram respondidas ao vivo hoje serão publicadas e respondidas no fórum de perguntas dentro da página da comunidade para que possam ser consultadas. Já está publicado o link aí no bate-papo, vocês podem acessar através desse link. Você também terá uma segunda oportunidade para fazer perguntas sobre o tema em questão até a sexta-feira, dia 26 de junho. Lembrando também que a apresentação de hoje estará disponível até o final dessa semana, até amanhã, na página do nosso evento. O vídeo e a apresentação já está disponível também na página do evento dentro da comunidade. Nossa presença nas redes sociais continua se expandindo, por isso incentivamos sua visita nos nossos canais de comunicação, que também será divulgado no nosso bate-papo. Aproveito para comentar que continuamos expandindo o nosso alcance em idiomas diferentes. Caso você fale outro idioma, você pode encontrar a comunidade da Cisco com conteúdo único em francês, russo, japonês, chinês, espanhol e inglês. Você poderá encontrar eventos, documentos e discussões exclusivas em cada um desses idiomas. Para finalizar, eu peço, por favor, que nos ajude respondendo nossa pergunta de satisfação assim que encerrado este evento. Nessa pesquisa, você poderá sugerir novos temas e dar a sua opinião sobre este evento para que a gente possa sempre melhorar. Finalizando, muito obrigada, Fábio, Newton, pela participação de vocês. Agradeço também toda a equipe da comunidade Cisco que está me apoiando para que esse evento acontece hoje. Desejo um excelente final de semana para vocês, um restinho de semana também, e nos vemos no próximo evento. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos que puderam participar. Obrigada. Obrigado a todos. Bom resto de semana.